Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório e hoje a gente vai falar sobre envelhecimento, um assunto até recorrente aqui no podcast. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Bem-vindos a Zuzalo, uma cidade temporária em Montenegro, que Jéssica Hamzalu descreveu para a TR Americana. Ela diz que foi até lá para um encontro de entusiastas da longevidade, pessoas interessadas em estender a vida humana por meio de abordagens biotecnológicas variadas. Um dos participantes, com quem ela acabou dividindo um táxi para atravessar a fronteira, contou que metade da bagagem era de suplementos, e a maior parte dos participantes parecia estar usando adesivos com o símbolo longevidade. Todo mundo era muito amigável e a sensação de otimismo era palpável. Todas as pessoas com quem ela falou estavam confiantes de que seriam capazes de encontrar uma forma de retardar ou reverter o envelhecimento. E eles têm planos ousados para acelerar o progresso. Os seres humanos, eles vêm procurando pela fonte da juventude há milhares de anos, e esse já é um assunto que a gente discutiu aqui no podcast. Embora muitas empresas estejam trabalhando para retardar ou reverter o processo, é difícil e custoso realizar estudos para descobrir se um tratamento ajuda a prolongar a vida das pessoas. Então, Camila, onde dentro desse contexto de busca pela juventude ou pesquisas relacionadas ao envelhecimento se encaixa Zuzalo? Então, Laura, hoje existe uma comunidade de pessoas trabalhando em uma estrutura alternativa, que pode incluir até o estabelecimento de um Estado independente. Segundo essa comunidade, envelhecer é moralmente ruim e é um problema que precisa ser resolvido. Eles percebem os regulamentos atuais como obstáculos ao progresso e reivindicam uma abordagem diferente. Para eles, menos burocracia permite mais inovação. Assim, as pessoas deveriam ser encorajadas a testar tratamentos não comprovados em si mesmas se desejarem, e empresas não deveriam se submeter a leis nacionais que limitam a forma como desenvolvem e testam medicamentos. Cerca de 780 dessas pessoas se reuniram nessa cidade temporária, em Montenegro, para debater formas de criar um Estado assim, onde inovadores, com ideologias parecidas, possam trabalhar juntos em uma jurisdição completamente nova, que lhes dê total liberdade para se automedicar com drogas não testadas. Alguns dos participantes eram apenas visitantes, estavam de passagem, mas os mais dedicados entre eles já viviam no local há quase 2 meses. Jéssica, que você trouxe aqui, soube da Zuzalo por meio de um contato que investe em tecnologias da longevidade. O encontro, realizado em um resort de luxo em Montenegro, cada semana tinha um tema diferente, indo da biologia sintética à inteligência artificial, embora o enfoque fosse sempre longevidade, criptomoedas e a ideia de criar novas jurisdições. Zuzalo não é apenas uma conferência. É um experimento de coabitação e descoberta de como seria a presença física de uma tribo formada online. A Jéssica relata que o resort parece uma pequena cidade ocupando parte do litoral montanhoso. Tem um hotel chique, mas também centenas de apartamentos de luxo que serviram como residências para muitos dos participantes. Durante 2 meses, os organizadores planejaram várias conferências temáticas. Os residentes, inclusive, foram encorajados a organizar seus próprios eventos também. Teve bastante atividade social, incluindo mergulhos diários no mar, café da manhã comunitário, entre outros. E ela relata também ter participado de uma conferência de biotecnologia da longevidade, um evento de 3 dias que reuniu membros de universidades, startups e clínicas de longevidade do mundo todo. Os participantes foram apresentados a startups que trabalham em maneiras de manter as pessoas saudáveis por mais tempo, em última análise até prolongando a vida dessas pessoas. Mas Jonas, ela cita que um dos principais objetivos dos participantes seria o desenvolvimento do que eles chamam de um estado em rede. O que seria isso e como é que ele pode contribuir com esse objetivo final de busca da longevidade, como eles chamaram?
Bom, Laura, essa é uma comunidade online muito bem alinhada com a capacidade de realizar ações coletivas. Max Unfriend, estudante de doutorado na Universidade Nacional de Singapura, que espera encontrar uma cura para o envelhecimento, disse à multidão durante um painel. Além disso, ela também financia territórios ao redor do mundo e busca obter reconhecimento diplomático como Estado. Esse Estado em rede se dedicaria à longevidade e a acelerar o desenvolvimento de tecnologias que possibilitem acrescentar anos às nossas vidas de maneira saudável. A vida é boa e a morte é moralmente ruim, disse Nathan Cheng, líder da Longevity Biotech Fellowship, a Associação de Biotecnologia da Longevidade, que é uma comunidade online para pessoas que trabalham nessa área. Nós temos essa obrigação moral de fazer algo a respeito da morte, do envelhecimento, disse ele. Essa é a filosofia moral na qual acreditamos que guia a maior parte das ações em nossas vidas. Nós estamos tentando conseguir que mais pessoas apoiem. Cheng defendeu o que ele chama de Estado da longevidade, um Estado que prioriza a tomada de atitudes contra o envelhecimento. Esse Estado encorajaria empresas de biotecnologia a estabelecer nele as suas sedes, por meio do oferecimento de incentivos fiscais, apoio ao biohacking e a redução de regulamentação de ensaios clínicos, disseram participantes do painel. Deveria caber aos indivíduos decidir quanto risco estão dispostos a correr. Médicos não deveriam ter a última palavra quanto ao acesso a tratamentos experimentais. O plano tem por base o Free State Project, que é o projeto Estado Livre, movimento iniciado há mais de 20 anos com o objetivo de incentivar 20 mil libertários a se mudarem para o estado de New Hampshire. A ideia é que se uma quantidade suficiente de pessoas adeptas de certa ideologia se instala em uma região, seus votos podem começar a alterar as políticas regionais e as leis estaduais. Pouco importa que o resultado do projeto de New Hampshire não tenha sido lá essas coisas e que tenha havido relatos de um aumento do número de crimes violentos e ataques de ursos na cidade central do projeto. Não existem planos concretos para um estado da longevidade por enquanto, e os organizadores da Azuzalo afirmam que desejam que quaisquer decisões sejam tomadas coletivamente. O novo estado poderia se instalar em uma zona econômica especial ou mesmo em alto mar. A ideia é interessante para empresas de biotecnologia que trabalham em tratamentos voltados para o envelhecimento. Camila, e qual o atual cenário para o desenvolvimento de medicamentos voltados para o processo de envelhecimento? Quais são os principais desafios discutidos? Lembrando que, como eu disse antes, esse assunto já foi tema aqui no podcast, mas a gente falou em um contexto para o tratamento da Covid, quando a gente trouxe que ensaios clínicos estão testando medicamentos capazes de reverter o impacto da idade no corpo, rejuvenescer o sistema imunológico e eliminar células envelhecidas e desgastadas, ou seja, medicamentos dedicados ao que eles chamam de tratar essa biologia do envelhecimento. Pois é, Laura. Muitas empresas estão tentando desenvolver medicamentos voltados para esse processo de envelhecimento, seja por meio de rejuvenescimento de células ou de limpeza de células velhas, por exemplo. Para Joseph Christensen, que é um dos participantes de Azuzalo e diretor de desenvolvimento de negócios da Steam Medical, uma empresa de pesquisa com células-tronco, o problema número 1 no momento é que não existe um caminho regulatório para o mercado. Parte desse problema é que o envelhecimento por si só não é reconhecido como uma doença que precisa ser tratada. Por isso, é difícil receber aprovação para testar tratamentos contra o envelhecimento e é pouco provável que medicamentos controlados sejam aprovados com esse propósito. Mesmo que envelhecer fosse uma doença, ainda seria incrivelmente difícil e custoso comprovar que um tratamento retarda ou reverte o processo. Os participantes dos testes precisariam ser monitorados por décadas. A alternativa seria o uso de biomarcadores que indiquem a idade biológica de uma pessoa ou de relógios de envelhecimento. Em teoria, em vez de aguardar que alguém morra de velhice, seria possível usar amostras de saliva ou de sangue para estimar a taxa de envelhecimento de certos marcadores genéticos. Mas nós ainda não dispomos de biomarcadores ou relógios de envelhecimento confiáveis. Em decorrência disso, no ambiente regulatório atual, mesmo após demonstrar que um medicamento em potencial prolongue a vida de camundongos, ainda levaria anos para que começassem os testes em humanos. Considerando como esses testes são demorados, ninguém sabe se e quando essa droga ficaria disponível para consumidores não participantes de um ensaio clínico. Para Christensen, não dá para chegar no mercado com um medicamento anti-envelhecimento. A hipótese é de que, se tivéssemos um estado de longevidade, poderíamos abrir esse caminho. Uma das principais características dessa proposta de Estado é a de que seriam permitidos e possivelmente encorajados a automedicação e o biohacking, que a gente também já abordou aqui em um episódio anterior.
Isso significaria dar às pessoas acesso a drogas experimentais cuja segurança e eficácia ainda não foram comprovadas. Christensen apoia a ideia e é ultraliberal. A teoria dele é a de que somos todos adultos e se você entende o que você está fazendo e entende os riscos, então que você faça se o desejar. Para Yuri Deldin, que é cofundador e diretor da Youth Bio, uma empresa de biotecnologia que tenta desenvolver terapias genéticas rejuvenescedoras, os órgãos reguladores são restritivos demais quanto à validação de eficácia. Ele é a favor de validar a segurança das novas terapias, mas acredita que os padrões são muito elevados quando se trata de comprovar quão bem um medicamento funciona. Oliver Colville, um palestrante em Zuzailo que trabalha numa organização que investe em empresas de biotecnologia, gosta da ideia de um estado no qual os habitantes que se automedicam têm sua saúde monitorada. Para ele, se houvesse um estado da longevidade, onde uma das premissas fosse oferecer a si mesmo como cobaia para monitoramento, ele acredita que isso poderia ajudar muito na compreensão de alguns pontos chaves sobre o envelhecimento saudável. Camila, até para a gente encerrar, quais são os próximos passos para o desenvolvimento desse estado de longevidade? Então, Laura, exatamente onde esse estado de longevidade será desenvolvido ainda está sendo decidido. Para a Ion, seus apoiadores poderiam seguir o exemplo dos fundadores da Próspera, uma criptocidade estabelecida em uma zona econômica especial em Honduras, projetada para oferecer a empresas um ambiente de baixos impostos e regulamentos favoráveis às inovações. Os organizadores de Zuzailo estão em contato com políticos em Montenegro, onde exploram a possibilidade de criar um lar mais permanente para os devotos da longevidade. Para Cheng, o que estão tentando fazer é conseguir que as pessoas tomem atitudes políticas proativas, o que poderia incluir a realocação em potencial para certos estados e jurisdições ao redor do mundo, de modo que possam votar e transformar políticas estatais para beneficiar a todas as pessoas daquele estado. Ele também levantou a possibilidade de estabelecer um estado da longevidade nos Estados Unidos, visto que é um país de origem de muitos apoiadores da longevidade e empresas de biotecnologia que podem não estar dispostos a se deslocar internacionalmente. Ele está de olho no estado de Rhode Island, em especial. Fica perto de Boston, um centro de biotecnologia bem estabelecido e tem uma população pequena. Segundo ele, se pessoas suficientes que acreditem em sua filosofia moral se mudassem para lá, poderiam reunir os votos necessários para influenciar eleições municipais e estaduais. Ele diz que de 5 a 10 mil pessoas é tudo o que eles precisam. Zettler diz que a estrutura do governo norte-americano pode complicar esse plano. Ele explica que nenhum estado pode eliminar leis federais. Não é como se Rhode Island pudesse eximir indivíduos das exigências do FDA. Foi por isso que outros participantes sugeriram que o novo estado seja localizado em algum lugar na América Latina, como Costa Rica. O primeiro-ministro de Montenegro estava para chegar a Zuzailo uma semana após a partida de Jéssica. Alguns participantes tinham planos para discutir a ideia de um estado da longevidade no país durante o dia de Montenegro lá. E hoje a nossa entrevistada é a doutora Lígia, médica graduada na Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em geriatria, titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, especialista em medicina de família e comunidade. Atualmente, ela trabalha na coordenação de saúde da pessoa idosa da atenção primária no Ministério da Saúde. Bem-vinda, doutora Lígia. Olá, ouvintes. É um prazer estar com vocês falando desse tema tão importante na atualidade. Bem, logo no início desse artigo da MIT Technology Review, a gente mencionou que a Organização Mundial da Saúde não considera que o envelhecimento ele seja uma doença, enquanto que alguns entusiastas do desenvolvimento de tecnologias, que acrescentaria então alguns anos de vida, consideram o envelhecimento como uma doença. Nesse contexto, qual é o posicionamento mais atual dos experts em saúde do idoso no Brasil sobre esse tema? Envelhecimento, então, é considerado uma doença ou não? Bom, para essa pergunta, a gente precisa refletir que o conceito de saúde e doença ele tem passado por consecutivas transformações ao longo da história e que, portanto, sofre influências de contextos sociais, tecnológicos e até culturais. Hoje, nós entendemos a saúde como um conceito amplo, que inclui o aspecto de bem-estar biopsicossocial, e isso vai muito além da simples ausência de doenças. Ou seja,
O desenvolvimento de tecnologias que controlem mecanismos genéticos, que modifiquem ciclos de morte celular, apoptose ou de regeneração celular, podem indicar caminhos para, no futuro, conseguirmos controlar de modo mais específico fatores de risco ou a predisposição a desenvolver doenças. Mas está claro que não basta para promover saúde. Então, nesse sentido, também é importante frisar que até o momento não existem estudos suficientes que demonstrem a eficácia dessas terapias e que, portanto, ainda não existe nenhuma recomendação formal do uso dessas medicações para esse fim até o momento. Cabe a reflexão ainda que o desenvolvimento tecnológico, caso avance suficiente, a ponto de ser eficaz e seguro para promover longos anos de vida, e ainda que o ser humano alcance essa longevidade esperada, de 150 anos ou mais, como esses entusiastas propõem, a gente precisa alcançar o aspecto amplo de promoção de saúde e de qualidade de vida durante esse tempo. Na prática, quer dizer que não basta acrescentar anos de vida, mas sim precisamos encontrar formas acessíveis de viver cada vez melhor, com mais saúde, no seu aspecto amplo, dentro das nossas capacidades, predisposições e meios socioculturais. Nesse caso, a gente precisa lembrar que existem outras centenas de características, especialmente para além do aspecto puramente biológico ou genético, que vão interferir na capacidade de vivenciarmos e manifestarmos a saúde em sua plenitude. A gente está em plena década do envelhecimento saudável e, de modo objetivo, a década do envelhecimento saudável foi declarada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2020, para o período até 2030. E constam como objetivos da década do envelhecimento saudável o estímulo ao desenvolvimento das nações para que se tornem preparadas para o atual contexto de transição demográfica. Isso é essencial, especialmente no contexto do Brasil, quando a gente pensa que o Brasil é um dos países que possui um ritmo mais acelerado de progressão no índice de envelhecimento populacional. Bom, dentro dessas propostas da década está o estímulo a desenvolver capacidades das pessoas idosas de participar e contribuir com suas comunidades e sociedade, valorizar o cuidado integrado e centrado na pessoa idosa, fortalecer serviços de saúde de cuidados primários, com qualificação do acesso e cuidados de longa duração para quem necessitar, Além disso, ainda propõe um desafio importantíssimo, que é a necessidade de se modificar a forma como as pessoas pensam, sentem e agem em relação à idade e ao envelhecimento. Ou seja, é importante pensar que quando nos deparamos com esse contexto de envelhecimento e com as mudanças naturais que o corpo sofre nessa fase de vida, mesmo que tenhamos cultivado bons hábitos a vida inteira, que não tenhamos doenças, essa fase ainda exige o olhar para as incertezas da natureza humana, as nossas inseguranças, as fragilidades que isso envolve e, de certa forma, exige também o desenvolvimento de certo amadurecimento mental, emocional, afetivo, além de uma boa rede de apoio psicossocial que ajuda a superar essa situação. Bom, então cabe a gente fazer a seguinte reflexão: até que ponto, ao tentar combater o envelhecimento a todo custo e considerá-lo uma doença, não estaríamos combatendo a nossa própria natureza e, ao contrário do que se preconiza, não seria mais uma forma de aumentar o estigma, os preconceitos que as pessoas idosas já sofrem? Ou seja, obviamente, o envelhecimento é parte do curso natural da vida e não constitui de modo algum doença. E, ao contrário, em ampla análise, considerar o envelhecimento uma doença reforça paradigmas preconceituosos e de exclusão dessas pessoas na sociedade. Conceitos que o Brasil, alinhado com o proposto pela década do envelhecimento saudável e pelo que se entende amplamente no mundo no campo do envelhecimento, é absolutamente contra, ampliar preconceitos e exclusão. É importante citar que a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa reforça esses conceitos de atenção à saúde centrada na pessoa idosa em sua integralidade. Quer dizer, reconhece que a idade pura e simplesmente não determina saúde ou muito menos qualidade de vida, e que a pessoa idosa ela deve ser vista e cuidada de modo amplo, para além da presença ou ausência de doenças,
levando em conta todo o seu aspecto biopsicossocial, incluindo toda a natureza sutil e imaterial que influenciam o viver, o morrer, próprios das nossas humanidades. Muito bacana, doutora Lígia, esse ponto que você trouxe dessa década do envelhecimento saudável. Achei bem interessante os pontos que você trouxe aqui, como os que estão sendo trazidos, né, e abordados para que aconteçam durante essa década. E quando você fala envelhecer é algo natural, né, o curso natural da vida, eu acho que isso traduz muito bem essa pergunta de envelhecer é uma doença ou não é. É natural, né, vai acontecer com qualquer um. E a gente não tem muito o que fazer com relação a isso. E eu vou aproveitar até esse rumo da conversa e falar sobre outro ponto que o artigo também fala, que é a questão da criação do projeto de Estado livre, né, que possibilitaria o uso de automedicação, do biohacking, tudo isso visando sempre a descoberta dessas drogas que possam retardar ou até mesmo reverter o envelhecimento. Isso, de certa forma, significa que as pessoas teriam acesso a drogas experimentais, cuja segurança e eficácia a gente ainda não tem certeza se estão comprovadas e se essas drogas elas seriam ou não seguras para esses usuários. Então, doutora Lígia, eu queria saber qual é a importância da regulamentação frente aos perigos do uso de medicamentos e tratamentos que não passaram por uma avaliação dos órgãos regulatórios. Bom, os órgãos regulatórios, eles cumprem um papel essencial de trazer uma avaliação neutra, isenta de interesses obscuros ou com objetivos puramente de mercado. Especialmente quando a gente trata de assuntos tão sensíveis como a indicação ou não de tratamentos médicos, de cuidados com a saúde, né, a gente entra numa seara um pouco delicada, que a gente precisa ter esse tipo de isenção, que é proporcionada a partir de estudos científicos, com embasamento robusto, com controle metodológico. Importante lembrar que Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele traz o princípio da não maleficência, que é primum non nocere, que em latim significa primeiro não fazer mal, primeiro não prejudicar. Nesse sentido, todo tratamento, toda intervenção médica ou terapêutica, ainda que bem indicada, ela traz inevitavelmente, sempre, uma segunda face, que envolve riscos, custos e efeitos adversos comuns. E isso precisa estar sempre claro para as pessoas que vão utilizar algum tratamento. Então, também faz a gente lembrar do conceito de iatrogenia, né, que é um estado de mal-estar ou de adoecimento provocado por tratamentos direcionados para um outro fim, ainda que tenha indicação, né, ou mesmo ocasionado por interações medicamentosas, e aí acabam ocasionando danos que sobrepõem os esperados benefícios. De modo prático, por exemplo, né, para a iatrogenia, a gente entraria numa cascata que ocorre quando a gente precisa tomar um medicamento para dor de estômago, que teria sido causada, né, essa dor de estômago teria sido causada pelo uso de algum outro medicamento que foi usado para algum outro objetivo. Então, para evitar essa cascata iatrogênica, né, a gente precisa saber muito bem quais os tratamentos a gente está fazendo uso, quais os riscos, os benefícios envolvidos. Então, a regulamentação, cabe lembrar que ela é ainda mais necessária quando a gente lida com temas tão sensíveis, especialmente de longevidade, de vida e morte, né, de viver mais e melhor. Então, a gente tem que ter bastante cautela para que interesses de mercado ou de comércio, né, não acabem prometendo muito mais do que se pode oferecer na prática, e isso corre o risco de iludir pessoas leigas, especialmente no uso de terapias fúteis ou até de risco. Quer dizer, nesses estados livres de regulamentação, os tratamentos sugeridos que escapam a esses órgãos regulatórios muito provavelmente ou não possuem custo-benefício favoráveis, né, e podem acabar abrindo margem para iatrogenias, para charlatanismos e ferindo, obviamente, o princípio médico da não maleficência. Perfeito, doutora Lígia. E então, qual é a sua visão sobre a melhor forma de prevenir essas doenças relacionadas ao envelhecimento? Bom, Camila, essa pergunta é bastante interessante e, se você me permite, eu preciso fazer uma observação. Veja bem, se a gente considera que o envelhecimento por si só não determina doença e que envelhecer é entendido como uma fase do curso natural da vida,
é importante que a gente diferencie dois conceitos: a senilidade e a senescência. Por senescência, a gente entende o processo de envelhecer como mudanças naturais, fisiológicas, comuns ao envelhecimento natural, mas que não determinam doenças. Por exemplo, os cabelos ficam brancos, a redução do colágeno, alguma redução de massa muscular, alterações no paladar. Mas são situações comuns que não interferem diretamente na longevidade e não determinam doenças especificamente. Por outro lado, esse conceito de senilidade envolve o envelhecimento patológico, o envelhecimento que é acompanhado por múltiplas doenças, o envelhecimento que é acompanhado de fragilidade física, né? De incapacidades funcionais, de perda de atividades de vida diária. Especialmente pode ser agravado em contexto de doenças mal controladas ou por hábitos de vida danosos, por exemplo, no diabetes, por exemplo, a pressão mal controlada, podendo levar a um AVC, a um infarto, né? Ou a sarcopenia, que é a redução de força, né, e de massa muscular em pessoas idosas sedentárias, com alimentação inadequada. Ou seja, considerando que envelhecer ocorre de maneira diferente, heterogênea, na população de modo geral, podemos dizer que não existe um grupo específico de doenças relacionadas ao envelhecimento, apesar de existir, obviamente, uma maior prevalência de doenças na população idosa. Então, podemos dizer que o processo de envelhecimento patológico, a senilidade, apesar de bastante comum, em teoria pode sim ser evitado. Estamos culturalmente acostumados a enxergar o envelhecimento como algo diretamente conectado com doenças e com adoecimentos. Então aí está o desafio da década do envelhecimento na tentativa de modificarmos a cultura, a visão, a forma como percebemos, sentimos e agimos diante do envelhecimento, né? Esse é um sintoma, né, de que sim, a nossa cultura está acostumada a enxergar o envelhecimento como algo negativo, como algo ruim. Então, a gente precisa entender que nós podemos sim, aos poucos, apesar de não ser comum e nem fácil, né, a gente pode aos poucos desenvolver sociedades mais saudáveis, nas quais esses processos de senescência, de envelhecimento fisiológico natural, se tornem mais comuns do que atualmente. Então, existem formas sim de prevenir e promover cuidados para a longevidade saudável. De modo geral, a gente sabe que a gente planta hoje, colhe no futuro, né? Então, os cuidados eles precisam iniciar desde a juventude, antes mesmo dos 30 anos. Não fumar, evitar bebidas alcoólicas, manter uma alimentação mais natural, livre de alimentos ultraprocessados, cultivar boas relações interpessoais, cativando uma boa rede de apoio com amizades, vínculos familiares saudáveis, manter rotinas de autocuidado com práticas de atividade física regular. Enfim, são recomendações gerais, úteis em todas as fases de vida, mas não podemos deixar de citar a influência que alguns determinantes sociais, como contextos de pobreza, fome, analfabetismo, rotinas de trabalho exaustivo com vínculos precários. Enfim, a gente sabe que para alcançar esse mundo ideal, longevo e saudável, muitas vezes não dependemos apenas de decisões individuais, mas também de toda uma conjuntura sociopolítica que valorize, priorize, garanta o desenvolvimento escolar de crianças e adolescentes, combata o analfabetismo, valorize medidas sociosanitárias como o desenvolvimento de tecnologias para vacinas eficazes, pense cidades com medidas para redução da poluição e preservação do meio ambiente, tratamento de redes de água, esgoto, cultivo de alimentos da estação com menos aditivos químicos danosos, quer dizer, são desafios que a década do envelhecimento saudável nos faz encarar e que são graves, conjunturais, complexos e que, obviamente, apenas o tratamento ou uso de senolíticos, né, que são esses medicamentos para combater o envelhecimento, não parecem definitivamente ser suficientes para a promoção da saúde, né? Perfeito, doutora Lígia. E o que você acha que a gente pode fazer, né? Na verdade, qual é o papel das políticas públicas na saúde do idoso? Bom, Camila, as políticas públicas voltadas especialmente para a qualificação e melhoria da saúde da pessoa idosa são essenciais,
Nós temos atualmente cerca de 33 milhões de pessoas idosas no Brasil, o que representa mais de 15% das pessoas da população brasileira. Se a gente ainda associa o dado de que cerca de 70% das pessoas idosas são 100% dependentes do SUS, aí está um dos nossos principais desafios como sociedade. Então, se queremos desenvolver sociedades amigas da pessoa idosa, com promoção da cidadania, com melhoria do aspecto cultural, de reduzir violências, reduzir estigmas, reduzir paradigmas de exclusão dessa população, entendendo que a população idosa, nesse contexto de transição demográfica, tende a aumentar em ritmo acelerado, entendendo que se não garantirmos cuidados para a promoção do envelhecimento saudável, para a identificação oportuna e tratamento adequado de doenças que poderiam ter suas sequelas minimizadas ou o risco de evoluir para graus de dependência minimizados, nós estaremos entrando em um ciclo de adoecimentos, de senilidade, como dissemos, recentemente, que será de muito difícil abordagem. Então, para que a gente qualifique o nosso sistema como um todo, é importantíssimo investir em políticas públicas que fortaleçam o Sistema Único de Saúde e especialmente políticas públicas voltadas para a atenção primária à saúde. O nível de atenção primária, os cuidados em atenção primária, são o único dispositivo de saúde presente em 100% dos municípios brasileiros. Isso é muito relevante no nosso contexto no Brasil. Então, prover dimensionamento adequado para que as equipes possam fazer a coordenação do cuidado na rede, que possam ter um olhar diferenciado, integral à pessoa idosa, que não fique preso somente em manejo de doenças, em aferições de exames laboratoriais, em excesso, mas que olhem o todo, que consigam enxergar, interpretar e fornecer um cuidado centrado na pessoa idosa, diante de todas as suas necessidades. Existem pessoas idosas com necessidades de reabilitação que precisam ser vistas dentro da rede por um profissional especializado, como o fisioterapeuta, como o fonoaudiólogo. Existem pessoas com necessidades de outros especialistas médicos, como o geriatra, como o psiquiatra, como, enfim, outras especialidades médicas. E existe a necessidade de se coordenar esse cuidado, para que a pessoa não fique solta indo em múltiplos profissionais, recebendo múltiplas orientações que não conversam entre si e que podem acabar desencadeando estados de iatrogenia, estados de conflitos com interações medicamentosas, ou mesmo com dificuldades no entendimento mesmo do segmento de todas essas linhas de cuidado. Então, a linha de cuidado à saúde da pessoa idosa, ela precisa estar integrada. E o nível de atenção que é capaz de fazer essa coordenação do cuidado é o nível de atenção primária. Nós precisamos enxergar isso como sociedade, precisamos garantir investimentos necessários para a implementação de programas qualificados que vão estruturar esses cuidados em nível amplo, em rede, garantindo então o cuidado universal, integral, equânime, que desejamos para qualificar a nossa sociedade de fato com a visão de cidadania, com a visão de dignidade e de saúde no seu aspecto mais amplo. Perfeito, Lígia. Acho que você trouxe para a gente
muitos pontos super importantes. Eu fui aqui guardando alguns que me marcaram, que foi essa questão de descaracterizar o envelhecimento como algo negativo, ruim, sempre associado a um número maior de doenças. E a questão da gente, dessa década, né, que você comentou, do envelhecimento saudável, ter esse papel de desenvolver sociedades mais saudáveis, né? Eu gostei muito quando você falou que a gente planta hoje o que a gente colhe no futuro. Então, hábitos saudáveis desde a infância, talvez seja o que de melhor a gente possa fazer nesse, não sei se eu posso falar combate ao envelhecimento, porque a gente discutiu aqui bastante não ser possível, não é algo que a gente possa combater, mas a importância do papel dessa mudança de pensamento nessa questão de um olhar para uma coisa que vai acontecer e que a gente só precisa olhar para isso com um olhar diferente, um olhar de que é um processo natural e que a gente precisa fazer com que esse processo aconteça de uma maneira mais natural possível e coletando coisas saudáveis ou mudanças de vida, como você trouxe aí a questão do tabagismo, do exercício físico e até pontos que você comentou que não dependem só da gente, né? A gente também precisa da ajuda do ambiente, de outros fatores sociais, econômicos, para reverter também esse quadro. E lembrar da importância da atenção primária nisso e, como você trouxe aqui, o papel do SUS nisso, uma vez que a gente está falando aí de uma população que tem sua grande maioria sendo atendida e recebendo atenção primária através do SUS. Queria agradecer aqui a sua participação, foi muito bom, realmente. Muito obrigada. É um prazer, eu que agradeço o convite, estou à disposição. Jéssica termina dizendo que quaisquer que sejam os resultados do Usalo, foi para ela um evento fascinante que reuniu um grupo diverso de pessoas para discutir algumas ideias ousadas, como a gente viu aqui. Os organizadores eles esperam planejar outros eventos semelhantes no futuro. Agora, se isso vai resultar em um novo estado favorável a medicamentos que prolonguem a vida, a gente vai ter que esperar para ver. Lembrando que envelhecimento não é um assunto novo aqui no podcast, então eu quero te convidar para conferir os nossos episódios antigos. É só procurar no seu aplicativo de preferência. Semana que vem tem mais episódio, eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.